Tudo bom? Aqui quem fala é o Nathan Felipe, professor Nathan Felipe, e estamos começando hoje o CDcast. Então, as saudações aqui do Crente Docente, está no ar o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós estamos falando sobre a lição número 8, que tem por título Missionários Fazedores de Tenda, da editora CPAD. Então, como sempre, eu peço a todos que sigam o canal, sigam no Instagram, sigam no YouTube, CDcast, o podcast Crente Docente. Só você colocar lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, Crente Docente, para ficar ligado em todas as coisas que são colocadas aqui para o nosso pastor e professor Divanei Fernandes. Aproveito também para agradecer a oportunidade que nos é dada e parabenizar por esse belo trabalho, tá bom? Então vamos lá. A nossa lição hoje, como eu já falei, tem por título Missionários Fazedores de Tenda. Que você possa entender nessa hora que missões é algo que tem várias funções. Uma das funções da missão é levar a palavra. Então, o que eu quero trazer de antemão para a gente nessa hora é que missão não é apenas algo feito por quem está lá. Nós sempre ouvimos falar que missão tem três tipos: o missionário que vai, o missionário que doa e o missionário que ora. Só que essa lição ela tem por cunho nos mostrar que o missionário fazedor de tenda não é só o missionário na vertente de que se autoalimenta, né? Ou é o missionário que se autossustenta. Não, é uma vertente ensinada? Sim. Só que não é apenas isso. Eu quero trazer para você que o missionário de fazedor de tenda é aquele missionário de que dentro da sua atividade, dentro da sua função, dentro da sua atribuição, dentro das atividades normais que você faz, seja onde for, consegue exercer o ministério, consegue levar a palavra. Ora, nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Nós temos, por exemplo, aqui já para começar a nossa aula, o exemplo de Paulo, que ao mesmo tempo que trabalhava para não ser pesado, fazia a obra de Deus, que é o cunho aqui, o cerne central da nossa lição é o uso do exemplo de Paulo. Mas existe N usos. Por exemplo, Daniel servia a corte do rei com os seus atributos de inteligência. E dentro do serviço, dos atributos de inteligência que ele tinha, ele conseguiu implementar o reino de Deus naquele lugar. Ele conseguiu ser um missionário naquele lugar. Ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito naquele lugar. Então, tem muita gente que espera o título, o cargo. Ah, eu serei um missionário, então eu irei. Quando você é ou deve ser um missionário onde você estiver. Então, o termo missionário, fazedor de tenda, não é apenas o missionário autoalimentado, não é apenas o missionário que se sustenta, mas é o missionário que entende que onde ele estiver, ele é um missionário. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja fazendo uma atividade. Ah, um exemplo prático, Natan, eu dou. Ah, o camarada, ele tem uma empresa de manutenção. Ele vai à casa das pessoas dando manutenção em equipamentos, por exemplo, de ar-condicionado. Vou dar um exemplo, nesse calor. Né? Nada mais distinto aqui do que falar de ar-condicionado. Mas a pessoa vai na casa de alguém dar manutenção no seu ar-condicionado. Pois bem, chegando lá, ela sente a necessidade, primeiro que onde você estiver, você é luz. Onde você estiver, você é luz. Então, como você é luz, você precisa entender que você, onde estiver, tem que falar de Cristo. Falando de Cristo, você precisa, onde estiver, implementar Cristo naquele lugar. Então, obviamente, você não vai ser mal educado de sair falando em todo lugar que você estiver. Eu estou dentro da casa de alguém. Mas você sente a necessidade de, naquele lugar, proclamar a palavra, falar algo, dar uma palavra de fé, se houver essa oportunidade. Então, ali, naquela casa, consertando um ar-condicionado, você foi luz, você foi missionário, você fez missão, você fez uma tenda. Então é isso que nós precisamos entender. O missionário fazedor de tenda é aquele que entende que onde ele estiver, com a condição que estiver, sendo do seu alto trabalho, ou da alimentação de alguém, ou de outro missionário que só ofertou, ele fez missão. E não é só o missionário de longe, aquele que vai, aquele que foi enviado, aquele que está lá
nas fronteiras, é onde estiver o missionário. Então é justamente isso que eu preciso falar para vocês. O textuário vai nos falando que vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e ao que estão comigo, estas mãos me serviam. Atos 20, 34. O que que a Bíblia vem nos ensinando com isso? A Bíblia está nos ensinando com isso que as mãos servem. O ato do serviço, ela é onde houver necessidade. Então, o fazer missão é atrelado à necessidade. E a necessidade é atrelada à forma correta de fazer. Se eu tenho, eu oferto. Se eu posso ir, eu vou. Se eu posso orar, eu oro. Mas se essa tríplice, que nós sempre falamos sobre o fazer missão, não é engessada. O missionário não é apenas isso. O missionário é, ou somos, todos nós, onde estivermos, entendendo que usamos as nossas profissões para o reino de Deus. Como eu já dei o exemplo de quem faz manutenção. Como dou um exemplo, alguém que faz uma manutenção de TI. Como dou um exemplo, alguém que dá uma aula de inglês. Mais um exemplo, quando alguém que vai limpar a sua casa, como um serviço que você vai prestar, um produto seu, eu vou além. Você tem uma empresa, você exporta produtos para a casa das pessoas. Você vende produtos. Então, seu produto vai entrar na casa da pessoa. Como você pode colocar Cristo dentro disso? Orando pelo seu produto, profetizando sobre o seu produto, que o seu produto entre na casa das pessoas e faça a diferença lá, não só pelo consumo, mas pela bênção. Você consegue entender o nível de pensamento que eu quero trazer nessa aula? É que o missionário fazedor de tenda não se trava apenas no ofertar, no orar, no ir, mas na completude da ação. Onde você for, onde o seu produto for, onde o seu serviço for, onde a sua voz for, onde a sua presença for, aonde a sua influência for, há uma missão indo com você. Há um projeto missionário, há um ID indo com você. Por quê? Afinal, Cristo veio para que a sua missão seja aplicada na terra. O cumprimento do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é Cristo. E Cristo veio aplicar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. A forma da aplicação do reino de Deus para o povo é que nós vamos fazendo. Então, todos nós somos um missionário. No seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na venda da esquina, na fila do supermercado, todos nós somos missionários, porque o próprio textual nos fala. As mãos nos serviam. Nós vamos servir na condição que nós devemos e podemos. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá. É justamente isso que nós vamos falando. Então, é possível fazer isso. Então, dentro do plano de aula, a gente precisa entender que Deus tem levantado missionários por meio das nossas vocações profissionais, como eu já falei. Então, Deus tem uma missão para você. Natan, mas eu queria estar lá no púlpito, eu queria estar com o microfone na mão, eu queria estar pregando. Filho, filha, você está com o microfone na mão a todo momento, você só não percebeu. Na hora que você abastece o seu carro, tem o microfone na sua mão. Tem uma alma na sua frente. Na hora que você vai na venda da esquina, passar o seu cartão, comprar alguma coisa, no sacolão, você tem um microfone na mão. Você tem uma alma ali na sua frente. E muitas vezes Deus quer tratar com aquela pessoa através de você. Então, para aquela pessoa, você foi um missionário. Através da sua compra. Não, mas missionário não é só quem vai, missionário não é só quem oferta, missionário não é só quem ora. Missionário é quem está disposto a entrar no caminho e no fluxo da missão. E a missão de Deus é proclamar o evangelho. E proclamar o evangelho é a todos. A todos. É isso que a palavra diz. Então, quando Cristo morreu, João fala isso. Então Cristo morreu por todos. Se fez carne. Maldição por todos. E a missão é dada a todos para falar para todos. Você consegue entender isso? Que não tem divisão. Ah, eu sou missionário, ela é missionária. É porque não, você é missionário porque você precisa proclamar o reino de Deus, onde você for. Então, a sua motivação deve ser isso, entender que onde você esteja aplicado, seja no cenário emocional, seja no cenário psicológico, seja no cenário profissional, seja no cenário familiar, você é um missionário de Deus. Amém? Então, querido, o primeiro tópico da lição, ele vem nos falando sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação. Como eu já falei, a lição ela tem por cunho mostrar o que Paulo fazia. Então,
E aí, por isso há o fazedor de tenda. É um cunho de pensamento sobre uma atividade que Paulo fazia, mas para explicar que nada o travava, assim como nada pode lhe travar. Então, o nosso texto da leitura bíblica em classe, que nós já lemos na revista, diz a respeito sobre o fazer tenda, o trabalhar. O fazer tenda era o trabalhar em couro. Na verdade, aqui é uma atividade. A atividade de Paulo era isso aqui. Por exemplo, existiam outras atividades. Priscila e Áquila, por exemplo, não faziam couro, mas eram missionários. E eles se retroalimentavam dessa execução. Né? Segundo ponto, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. O apóstolo Paulo, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços. Ou seja, cada rabino tinha que pegar a sua profissão e ensinar a sua profissão. Então, isso era uma tradição judaica. Trazendo hoje para a gente, a sua profissão ela deve ser luz. Quando você monta uma empresa, você não monta uma empresa apenas para ganhar dinheiro ou apenas para dar trabalho para alguém. Você monta uma empresa para dentro daquele seu cenário, daquele seu ambiente, daquela sua sociedade, que a sua empresa será uma sociedade, pequena sociedade. Dentro daquilo ali, você faz missão. Como? Falando da palavra? Pode ser. Lendo textos bíblicos? Pode ser. Mas uma das maiores missões que eu e você podemos fazer é ser luz. E ser luz é o quê? Fazer o que é certo. E ser luz é o quê? Fazer o que a palavra manda. E ser luz é o quê? Aplicar o reino da maneira correta. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender exatamente isso. Então, porque é muito comum dos tópicos da lição falar sobre a ética financeira. Então a gente precisa entender que a missão, porque tem gente que fala, eu não posso ir, mas o meu dinheiro vai. Obviamente, se você pode ofertar, oferte. Só que mesmo você ofertando, você não pode ir na missão longe. Mas mesmo ofertando para que alguém vá na missão longe, existem missões perto de você. Existem missões no seu ambiente profissional. Existem missões no seu ambiente intelectual. Então você precisa entender e relacionar a sua vida ministerial com a sua vida profissional. Não há hoje quem possa dizer: eu sou apenas empresário, eu sou apenas funcionário. Não, eu não sou missionário. Não, eu não prego. Você não prega, você não é missionário, você não fala da palavra, só se você não quiser. Porque onde você for, no ambiente que você estiver inserido, a missão de Deus está com você. É só você fazer, é só você falar. E eu vou te falar mais. A missão, como é de Deus, ela tem recompensa, porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós não fazemos por recompensa, mas há. Então, quando não fazemos por recompensa, mas por amor, o reino recompensa. Porque Mateus fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa pedir, por mais que Deus queira que você peça. Você não precisa falar, por mais que Deus queira que você fale, porque há comunicação. Você precisa entender exatamente isso. Então, você entendendo isso, fará sentido na sua vida. Então, independente do cenário que você estiver, independente do trabalho que você estiver, independente da sociedade que você estiver, tem como você ser missionário. Fazer tendas. Isso não é algo novo. É antigo. Você só precisa entender o contexto disso aqui. Você precisa entender que a força da missão mundial é grande e Cristo está convergido para isso, porque é a missão dele. É o que ele precisa ser feito. Essa expressão é uma expressão missiológica, é uma expressão que converge para a missão. Só que a missão não é algo longe. É isso que eu preciso resumir essa lição para você que está ouvindo. É que a missão não é algo longínquo. Não, eu não posso ir. Eu não tenho como ir. Será que eu tenho vocação para isso? Será que eu tenho vocação para ser um missionário? Você tem vocação para ser filho e proclamador do reino de Deus. Então, onde você estiver, onde você for, o cenário que você estiver, você é um proclamador do reino. Anunciai dessas coisas até que eu venha, diz a palavra. Então, missionário é aquele que faz a missão, enviado à missão, seja no cenário próximo, seja no cenário longe. Natan, mas eu achei que missionário era quem ia para a África. Eu achei que missionário era quem ia para o Zimbábue. Eu achei que missionário era para quem ia para o Sudão. Querido, sim, há missionários que vão para lá.
Mas há missionários como eu e você que não vamos para lá, mas além de ofertarmos nosso dinheiro, nosso tempo e nossas orações, ofertamos nossas vidas. Onde? No cenário que estamos inseridos. Então você precisa entender isso, que a sua vocação, a sua profissão é alinhada com a missão de Deus, que colocou na sua mão. Então Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões campos missionários. Você consegue entender isso? Deus chama profissionais para fazerem das suas profissões um verdadeiro campo missionário. E essa perspectiva que você e eu precisamos entender. É isso que Deus precisa. Ele admoestou lá em Tessalônica a trabalharem arduamente e viverem tranquilamente. Então você pode ser eficiente e compartilhar a sua vida com os outros. Você pode ser dedicado e compartilhar a sua vida com os outros. Você pode ser verdadeiro e compartilhar a sua vida com os outros. Você só precisa aprender a traduzir tudo isso e entender que você não é tirado do cenário para ser missionário. Você é missionário no seu cenário. Há pessoas que são tiradas e colocadas em outros cenários, porque é uma chamada específica de missão a fronteiras, de missões longes, mas a verdadeira e grande missão que acontece 24 horas na minha vida e na sua vida é quando, enquanto fazemos nossas tendas, fazemos a vontade de Deus. Enquanto produzimos nossas tendas, entenda que tendas como qualquer tipo de serviço que você pode fazer. Dentro desse qualquer tipo de serviço que você possa fazer, a obra missionária está sendo feita junto com você. Então você precisa entender isso, porque você entendendo isso, vai tudo bem. Então você pode orar, você pode ofertar e você pode ir. E você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo no cenário da sua vida. Entende? Entenda isso. Porque é muito mais apropriado pensar na estratégia de fazer tendas em termos da identificação da comunidade que eu vou. Para longe. Pode ser muito apropriado para você. Mas a verdadeira apropriação do termo fazer tendas é enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você conversa, enquanto você vende, enquanto você compra, enquanto você dirige, enquanto você canta, enquanto você toca, enquanto você faz qualquer tipo de coisa, fazei para o bem de Deus. Porque fazendo isso, você está aplicando o reino onde você passar. Então, onde você passar, você é um missionário. Por onde você passar, você fala da missão de Deus. É isso que você precisa entender. Daniel foi um profissional que testemunhou Deus diante dos reis. Foi um missionário onde ele estava. Neemias foi um profissional que se identificou com um povo sofredor. Então ele foi um missionário onde ele estava e teve embasamento do seu rei para voltar para Israel, reconstruir os muros. Por quê? Porque alguém viu nele diferença. Se o rei não visse em Neemias a diferença que ele precisava ver, ele nunca deixaria Neemias voltar para sua terra fazer missão. Então você precisa ser missionário onde você está, para que quem está à sua volta veja Cristo, veja a ação e a partir dali venha para Cristo. Porque você tem esse poder. Você precisa mostrar Cristo exatamente onde você está. Você precisa entender isso. Nós podemos aqui falar sobre N motivos. E aqui eu preciso, para começar o encerramento dessa aula, vai ser uma aula curta, mas para começar aqui o encerramento dessa aula, eu preciso dizer para você que tudo está alinhado. Deus não é pego de surpresa. Na teologia, existe um termo que nós chamamos sobre onisciência. E dentro da onisciência, presciência. Ou seja, onisciência é a característica imaterial de Deus que fala que ele sabe tudo. E presciência é a característica imaterial de Deus que converge dentro da onisciência, onde Deus sabe, mas sabe antecipadamente. Então você fala para mim, Natan, e quando eu fui mandado embora do emprego? Deus sabia, e já sabia antes. E depois, quando eu entrei no emprego melhor, e aquilo que eu aprendi no emprego anterior foi necessário para que eu aplicasse no novo emprego. Deus já sabia e sabia antecipadamente. E permitiu para que você fosse usado em um lugar, fosse usado em outro lugar. Ah, Natan, mas Bíblia, Abraão, quando Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, em algum momento ele precisa ir para o Egito, Deus tinha um propósito nisso. E o propósito de Deus não é visto pelo cunho que nós vemos. Nós vemos os problemas da vida como uma grande dificuldade de alcançarmos o alvo.
muito pelo contrário. Deus permite que os problemas da vida se levantem para que alcancemos o alvo. É diferente. Enquanto nós vemos o problema como uma barreira para que alcancemos, Deus permite justamente para que alcancemos. E dentro desse contexto, onde andamos, somos sal. Onde andamos, somos luz. Onde andamos, temos a palavra. Onde andamos, somos sondados pelo Espírito de Deus. E onde andamos, aplicamos o reino ali. Então, somos missionários, fazedores de tenda por onde andamos. Consegue entender isso? Cristo tem todo sob seu controle, inclusive a sua dor, inclusive o seu problema, inclusive a sua escassez. Cristo tem. E tudo isso faz parte de um plano que no final te leva à bênção, à vitória, ao milagre. Mas o processo de vida e honra que você aplica te leva ao momento da vitória, ao momento do milagre. Entenda isso. Se você conseguir entender isso, Deus, ele não tem problema em te colocar onde você quiser. A questão é, para que você vai estar lá? Tem gente que quer ser milionário. Para que você vai ser milionário? Você vai conseguir aplicar o reino de Deus com o seu milhão? Você vai conseguir aplicar o reino de Deus com o seu dinheiro? Você vai conseguir aplicar o reino de Deus com a sua empresa voando? Você vai conseguir aplicar o reino de Deus com o seu melhor emprego? É isso que você precisa se preocupar. Porque tudo faz parte de um plano de Deus. O plano da redenção de Cristo. A missão é aplicar isso a todos. Com suas tendas, com sua empresa, com seus negócios, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, com o seu falar. Tudo converge para a honra e para a glória de Deus. Entenda isso. Missionário é todo aquele que faz, que aplica, seja ofertando, seja dizimando, seja falando, seja implementando, seja indo onde quer, longe, perto, na escola, na empresa, no negócio, na saúde, onde for, no hospital, onde for. Mas Natan, e quando eu estava no hospital internado? Você pode fazer missão, você pode falar de Deus para a enfermeira, você pode falar de Deus para o médico, você pode falar de Deus para quem vai lá pegar o acesso na sua veia, você pode falar de Deus para o cirurgião, você pode falar de Deus para a recepcionista. Naquele momento que você sofria, você pôde ser um missionário que fazia tendas enquanto sofria. Porque o fazer tendas tem sentido de trabalho. E trabalho na obra é o melhor trabalho possível. Então, é esse o cunho que a lição quer trazer para a gente. Eu não estou preso aqui a cada tópico da lição para você entender que a lição justamente diz isso para você. Ide, caminhe, ande, se integre, compartilhe, evolua, porque Cristo fará grandes coisas através de você, através da sua vida, através do seu ministério. Nós estamos aqui te incentivando a usar a sua profissão, o seu local de trabalho, como instrumento da missão de Deus. Use a sua empresa como instrumento da missão de Deus. Use tudo que você fizer como instrumento da missão de Deus. E ele fará crescimento. Porque quando Cristo vê o seu esforço, o seu amor, a sua honra, ele dá crescimento para que a sua obra seja ainda mais evoluída. Porque nós temos um pastor que nos ensina sempre que a bênção de Deus tem tríplice função. A primeira é abençoar você, a segunda é abençoar as pessoas que estão à sua volta e a terceira é abençoar o reino de Deus. Se você fizer isso, todas as bênçãos que nele há, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus em nós, para que o reino dele seja glorificado. Porque Mateus capítulo 8, versículo 3, o leproso chega até Jesus falando: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo? Imediatamente Jesus fala: quero ser limpo. Então, tudo que você possa pedir, precisar, necessitar, Deus quer para você, desde que isso venha adorar.
Isso vem a converter pessoas. Isso vem a instruir pessoas. Isso vem a ser instrumento de bênção para as pessoas. Porque se isso acontecer e você entender que você é um missionário por onde você passar, pelo que você fizer e aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino está com você, seja em N lugares. Inclusive, eu dei aqui motivos. Eu estou na casa de alguém, eu estou limpando a casa de alguém, mas você está limpando a casa da pessoa, você está limpando lá e está profetizando, está limpando lá expulsando demônios, você está limpando lá e falando de Deus. Então, onde você estiver, você é luz, você é sal, você é um missionário. Você entender isso, então Deus vai te subindo de patamar para que você, nos patamares superiores, seja a mesma pessoa, seja a mesma pessoa, seja a mesma pessoa. Então, quando você está apto a subir um patamar, Deus te coloca lá. Quando você está apto a subir de nível, Deus te coloca lá. Para quê? Porque lá você continue sendo tão missionário quanto você era aqui. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o cunho da nossa lição. Isso é o que nós precisamos entender para que nós, como discípulos, sejamos de fato não só comissionados, mas empenhados na obra e na missão de Deus. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem tanto aos confins da terra, quanto aos confins de onde você está. E é preciso isso. Nem todos podem ser atraídos a se qualificarem, a fazer tendas, como no caso Paulo. Mas o seu ato de fazer tenda pode ser o seu serviço onde você estiver. Então, a importância de entender isso, que o crescimento espiritual, ele segue esse contexto saudável, tanto da sua vida, quanto de quem está em volta de você. E, firmado isso, nós podemos aprender outras habilidades ministeriais. Para quê? Para fazer novos discípulos, novos fazedores de tenda, novos trabalhadores, novos missionários. Porque Deus quer o melhor para você. Não ache que a missão de Deus está na igreja. Não ache que a missão de Deus está nas quatro paredes da igreja. Não ache que a missão de Deus é só quando você vai ao culto, ou só quando você vai no evangelismo, ou só quando você se predispõe a ir a uma missão. Ah, eu vou fazer uma missão, uma viagem missionária. Se você vai passear numa cidade, ali você pode ser um missionário. Se você vai comprar algo, ali você pode ser um missionário. Se você está montando uma empresa, ali você pode ser um missionário. Onde você estiver, a plenitude do Espírito tem que estar com você e ali você fazer missão. Essa é a lição que nós estamos encerrando nesse momento. Fazedores missionários, fazedores de tenda. Lição número 8 da revista da CPAD. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Mostre para seus familiares. Entenda que o ambiente que você está projetará você para outros ambientes. E tudo faz parte de um ambiente espiritual. Siga lá o Crente Docente nas redes sociais. Compartilhe o máximo que você puder. Escreva lá, comente, curta também o Instagram do nosso professor e pastor Divani Fernandes. Que Deus abençoe, esteja presente nas nossas aulas de EBD, que Deus possa falar melhor ao seu, ao meu, ao nosso coração. E que essa palavra preciosíssima, que requer a minha, a sua, a nossa atenção, entre no seu coração e frutifique. E haja atos e obras valorosas, pois Cristo quer te abençoar e, através da sua bênção, abençoar outros. Deus abençoe, em nome de Jesus.